Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a ter chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Vai, incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Shalom, queridos. É muito bom estar com vocês nessa noite e compartilhar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem falado na paraxá dessa semana e trazer uma instrução para a igreja nesse culto também, que nós dizemos que é de domingo, mas nos tempos proféticos, nos tempos de Deus, nós estamos na segunda-feira. Iniciamos a viração do dia, aconteceu às 18h30. Então esse nosso culto sempre nós fazemos aqui também, para trazer uma instrução para o início da sua semana. E eu quero falar nessa noite com você a respeito da nossa paraxá Raie e Sara, que é a vida de Sara. E essa semana nós vamos estudar a respeito disso, mas tem alguns aspectos aqui do caráter de Abraão, de tudo que ele está vivenciando e daquilo que o Senhor promete através dele. E eu quero trazer para você essa palavra de uma forma que você compreenda aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, com uma fé que age com diligência. Diga amém. Vamos falar então sobre essa fé, sobre essa forma como você deve agir com aquilo que você recebe. Abraão foi conhecido como o pai da fé, só que essa fé não foi uma fé estática, e nós podemos ler lá na carta de Tiago que a fé sem obras é morta. E tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida como profético, tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida como uma palavra diretiva de Deus, temos que crer sim, mas a nossa fé nunca pode ser uma fé estática. Ela depende, é isso que nós vamos ver, da sua ação. Ela depende também de como você vai se mover na direção dessa palavra que você recebeu. Então pode colocar o primeiro slide aí para a igreja acompanhar. Então nós temos aí Abraão e a compra do campo em Macpela, fé que age com diligência. Uma das situações que você vai ver é essa compra de Abraão de uma terra, de um terreno, para que pudesse enterrar a sua esposa. Aqui nesse período, Abraão já havia perdido a sua esposa. Na paraxá Raie e Sara, Abraão não murmurou diante da perda de Sara, nem esperou que a promessa da terra se cumprisse automaticamente. Ele se levantou e comprou um campo em Macpela, está em Bereshit 23, Gênesis 23, demonstrando que mesmo em momentos difíceis, a fé exige uma ação. Ele estava com 137 anos nessa ocasião. 137 anos, ele tinha uma esposa que já não tinha mais a esposa, estava perdendo sua esposa, que já havia falecido. Tinha um filho com 40 anos e não tinha ainda o casamento, não tinha uma esposa para o seu filho, mas tinha uma promessa. E a promessa a Abraão foi que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Nós acompanhamos já nas outras paraxás, nas outras porções da Torá, como foi difícil compreender isso, ao ponto até de que, você sabe a história, ele teve um filho com a escrava egípcia, tendo Ismael. Houve uma intervenção de tentativa de ajudar Deus, enquanto a promessa não se cumpria, porque desde a palavra que Deus disse que daria um filho para Abraão, até a realização disso passou 14 anos. Quem está preparado para receber uma palavra e aguardar 14 anos? Não diga amém, só pense. Toda promessa passa pela prova do tempo, e se nós não estivermos preparados para agir, mesmo em meio ao tempo, nosso Deus é um Deus de família, é um Deus geracional. Deixa eu te explicar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando que Ele é o Deus das gerações. Coisas que Ele prometeu para Abraão não se cumpriu em Abraão, mas se cumpriu em Isaac.
Coisas que foram prometidas para Abraão não se cumpriram em Isaac, se cumpriram em Jacó. E coisas que foram prometidas para Jacó não se cumpriram nele, vai se cumprir em mim. Você diga amém. E aplauda mais uma vez o Senhor por isso, porque o nosso Deus é geracional. Eu sei que a tua cabeça talvez fique pensando assim, mas qual é a graça disso? Qual é o sentido de viver aqui se as coisas que eu espero não se cumprem? O sentido de viver é saber que você, no lugar onde foi chamado, na cidade, na terra onde foi plantado, você foi chamado para ser frutífero. E não quer dizer que todas as coisas vão se realizar, mas não significa que você vai completar a sua carreira no aspecto de expectativas supridas, mas você precisa compreender que a sua carreira termina pela obediência ao mínimo daquilo que o Senhor mandou para você. Nos mínimos detalhes você vai conseguir cumprir. A gente projeta algumas coisas e essas coisas não se completam na nossa vida. Você talvez projeta coisas que você tinha expectativas e fica esperando que isso aconteça, mas não vão acontecer. Porque Deus não quer que aconteça? Não, porque Deus tem uma forma diferente de ação. Ele age com você. Caleb, com 85 anos, estava recebendo a terra da sua promessa, que ele esperou 40 anos. Ele disse: eu estou tão forte quanto eu recebi, dá-me a parte que me cabe. E Josué então entrega para Caleb, e Caleb sobe o monte Hebron, se não me falha a memória, e conquista a fio de espada, desterrando aquele lugar, tomando posse, e era cheio de gigantes. Peraí, quer dizer que ele esperou 40 anos para a promessa se cumprir, e na hora que se cumpriu, ele teve que ir lá, tomar a terra, lutar uma guerra e vencer gigantes. Viu como tua vida e a religiosidade coloca contos de fada para você? Não, ele foi fiel 40 anos. Não, ele foi fiel antes dos 40 anos. Por causa do pecado do restante do povo, ele ficou rodando 40 anos até que todo aquele povo morresse. Assim como Josué também. Então, ande com aqueles que têm a visão que o Eterno te deu e que complementam o seu chamado. Amém? Vamos continuar aqui, senão eu faço outra pregação. Próximo slide vai dizer: a Torá oral destaca que Abraão viu na promessa divina um chamado para participar ativamente do plano do Eterno. Esse episódio ensina que as promessas de Deus não eliminam nossa responsabilidade, ao contrário, elas exigem que trabalhemos com diligência e sabedoria. Assim como Abraão, somos chamados a agir para que as bênçãos divinas se concretizassem em nossas vidas. Queridos, nós somos chamados a agir em todos os aspectos. Eu falar algumas coisas aqui, talvez, que possa chamar a tua atenção, que possa despertar você para algumas coisas. Quem já se sentiu desanimado aqui por questões simples da vida e que dá vontade de desistir? Levanta bem alto, não tenha vergonha. Pois é, pode baixar. E quando vierem as coisas complexas, como vai ser? A Bíblia diz: se cansa correndo com homens, como será quando tiver que correr com cavalos? Não se canse correndo com homens. Em algum momento você já passou por dificuldades que você pensou que era seu fim. Mas se você vence a prova, você é aprovado. E logo você está apto para receber novas coisas. Porque cada nível de entrega do Eterno na sua mão exige um preparo específico para que você, de fato, leve a cabo aquilo que é o plano dele. Você não completa a sua missão, você completa aquilo que Deus colocou na terra para você fazer. É tão poderoso falar isso. Há um plano de Deus estabelecido para essa terra. Mas você precisa compreender que as promessas de Deus vão se concretizar mediante o teu esforço. E aquilo que foi escrito a teu respeito exige de você fé ativa para que você ande. Sabemos de Abraão, mas não queremos andar como ele andou. O Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Quem de vocês nessa noite, você que está aqui, você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois pela internet, quem de vocês
que está aqui sairia para um lugar que você não sabe para onde? Deixaria a parentela, a casa dos seus pais, para um lugar que o Senhor ia mostrar? Eu creio que Deus vai fazer algo grande. Você crê? Então por que não saiu ainda do lugar onde você está e começa a andar na novidade de vida que Ele já prometeu que vai acontecer? O detalhe é que a gente fica esperando a certeza. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Mas certeza do que se espera não é uma certeza em que eu fico sentado observando. Bom, eu tenho certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Sim, eu creio que vai acontecer. Não vai acontecer nada enquanto você estiver sentado esperando. Abraão saiu da sua terra. Lech lechá, saia para si mesmo. Saia para o seu bem. Saia para as coisas que eu tenho para você. Se mova na palavra profética. Se mova. Fé exige de você um movimento que nós precisamos entender que o Senhor quer de você as coisas simples. Ele não vai pedir grandes coisas para você, não. Porque aquilo que era mais difícil, Yeshua já fez por você. Diga amém. Agora você só precisa se conectar nas coisas simples. Davi diz, é nas coisas simples, nos mandamentos simples que eu piso os meus calcanhares. Me livra disso. Ele ora, não me deixe que eu pise. Você está pronto para essa palavra de hoje? Está pronto para fazer uma mudança na sua mente? A transmissão do legado de fé. Abraão entendeu que as promessas divinas não se limitavam a ele, mas se estendiam às futuras gerações. A união de Isaac e Rebeca representava não apenas a continuidade da sua linhagem, mas também a transmissão de um legado espiritual. A Torá oral ensina que a verdadeira herança de Abraão foi sua fé ativa e seu compromisso com o pacto. Na tradição judaica, isso é reforçado pelo conceito de rinur, educação, que orienta os pais a preparar os filhos para assumir sua parte na realização das promessas divinas. Tu está orientando o teu filho para assumir a parte das promessas divinas? Está orientando para assumir os seus negócios? Está orientando para... A cabeça judaica é diferente da cabeça ocidental. Eu já vi muitos pais dizer assim, meus filhos que se virem, eles vão conquistar. É claro que eles vão conquistar as coisas. O pensamento judaico também diz que os filhos têm que conquistar, mas debaixo da instrução e dar continuidade nas coisas. Essa história que o que é meu, os meus filhos que se virem, é errado. Da mesma forma, você achar que o que você tem é dos teus filhos, é errado. Se ele não aprender a conquistar, ele vai jogar fora o que é seu. Filho que não produz, nunca vai valorizar o que você tem, vai torrar tudo, não vai esperar nem você morrer. Não diga amém, diga misericórdia, mas é bem assim. Filho que não aprende a produzir, ele vai torrar o que você tem em vida. E se ele não aprende a produzir, é porque você, pai, negligenciou a Torá e não ensinou os seus filhos a conquistarem, a avançarem e levar o legado não apenas da sua empresa, mas o seu legado de fé. Há um legado de fé. Você está transmitindo isso como? Legado de fé não é dizer, leia a Bíblia, meu filho. Legado de fé não é dizer, tem que orar. Legado de fé é dizer, quando que você vai ir na igreja? Quando tem que ir no culto dos jovens. Legado de fé é você pegar o seu filho e dizer, vem cá, o pai quer ler um texto bíblico para você. Legado de fé é você sentar com ele e dizer, o que você entendeu disso, meu filho? Fala para mim o que você entendeu. Legado de fé é você sentar no lado da tua cama e orar com teu filho e dizer assim, eu quero abençoar você, meu filho. Legado de fé é você sentar no lado da cama da sua filha e dizer assim, eu quero orar com você, minha filha. É você pegar o óleo e ungir os seus filhos antes de dormir. É no momento da dificuldade, no momento do susto, no momento que eles não estão bem. É eles olharem para você e dizerem assim, pai, ora por mim. Legado de fé é saber que os teus filhos confiam em você como sacerdote de um lar. Legado de fé é saber que no momento da crise pode faltar tudo, mas não vai faltar sacerdócio na sua casa, porque tem homem que vai sustentar a palavra de fé até o final. Pode faltar tudo ao seu redor, mas não vai faltar um homem que teme o Senhor e que dobra os seus joelhos e se prostra diante do Eterno, dizendo que Ele é e sempre será, e que nada vai faltar. Ele não negará bem algum aos que vivem corretamente. Ei, é lindo a história de Abraão, mas e nós?
Estamos sendo como Abraão? Nós estamos preparando a próxima geração? Abraão estava preocupado com o casamento do seu filho, já tinha 40 anos. Ele manda o seu servo mais fiel dizer: vai lá, escolhe uma esposa. Tem que ser assim, dessa forma. Tem que ser da família, tem que ter da mesma fé. Tem que dar continuidade ao legado que o Eterno falou. Por isso que Deus se tornou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ainda dá tempo. Ensina aos teus filhos, ensina a tua casa, ensine a você mesmo. É necessário para que a geração continue. Não deixe que a fé pare em você. Vai ter que ser. Assim como Abraão garantiu a continuidade do seu pacto, somos chamados a investir em ações que fortaleçam a fé nas gerações futuras. Qual é a ação que você está fortalecendo para investir na fé? Sabe o que me deixa às vezes em crise? É a liquidez da sociedade. Tem até um livro, eu lembrei de sociologia, de um sociólogo que diz, né, a sociedade líquida. Como as coisas são comuns, são sem valor para as pessoas hoje em dia. A gente não constrói monumentos e nem prédios para a exaltação, mas nós temos um lugar, e eu vejo sempre quando eu olho para esse lugar, eu vejo aqui um celeiro para as nações, de preparação de pessoas. Tem gente querendo, eu quero ir para o exterior, eu quero ir para não sei aonde. Ei, querido, o exterior está aqui dentro, diga amém. A parceria humana no cumprimento das promessas divinas. Meu irmão, a Parashá Hayei e Sara revela que as promessas do Eterno não são motivos para passividade, mas para parceria. O conceito de tzim tzum, ou autolimitação divina, destaca que Deus escolheu agir através da humanidade. Anota isso, Deus escolheu agir através da humanidade. Isso é evidente na forma como Abraão negociou pela terra e Eliezer buscou uma esposa para Isaac. Segundo o rabino Jonathan Sachs, Deus não faz nada sozinho, Ele nos dá responsabilidade. Esse princípio nos convida a sermos colaboradores ativos no plano divino, como Naasson ben Aminadav, que deu o primeiro passo no Mar Vermelho antes que ele abrisse. Você sabia que tinha um homem chamado Naasson, filho de Aminadab? Moisés vai orar e diz assim: Senhor, o povo está... E Deus interrompe e diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Há momentos em que você vai clamar, queridos, mas há momentos que é de marchar. Naasson, filho de Aminadab, enquanto o mar não se abriu, porque você imaginou, né, que abriu tudo, depois que estava tudo levantado os muros, não. O primeiro que pisou na água. E aí as coisas se abriram. Porque Deus não abre o caminho antes que você se mova. Deus não vai abrir o caminho antes de você se mover. Você vai ter que pisar na água primeiro para depois ver secar o mar e fazer um caminho a seco. É muito fácil ver um caminho aberto e dizer: glórias, esse Deus maravilhoso. Agora veja uma montanha em que você precisa mover ela. Primeiro você vai ter que se mover para que Deus haja no seu princípio daquilo que Ele determinou para você. Queridos, você está pronto para agir? E eu sei que você imagina, né, que o mar, os filmes mostram que o mar se abriu e houve um paredão para cada lado. Não, cada tribo se posicionou na beira do mar e Deus abriu 12 caminhos, um caminho para cada tribo, não foi um mar. Eu sei, alguns já era difícil acreditar no milagre do mar se abrindo uma vez só. Imagina 12 caminhos. Pois eu vou dizer, aquele que abre um caminho, abre 12. Ele abriu um caminho para cada tribo, para mostrar que Ele é Deus e que o seu plano na terra se completa. A Parashá nos lembra que a fé genuína é aquela que confia no Eterno e age com determinação para realizar a sua vontade. Você confia? Eu tenho pensado aqui, tenho conversado com os adolescentes, parece que eu estou conversando com todos, mas tem 2, 3 que nos procuram e que querem sonhar e querem entender. Tem muitos, tem um que sonha, tem um sonhador e tem um alucinado.
Infelizmente, a nossa geração está cheia de alucinados. O alucinado é aquele que pensa que tem um potencial para fazer aquilo que ele quer sem esforço nenhum, da forma que ele quer, ou ele ainda acredita que uma preparação numa faculdade, uma preparação num curso, uma preparação em qualquer outra coisa, esse é o alucinado, vai capacitar para ele fazer. O visionário, aquele que sonha, é aquele que entende que passo por passo ele vai aprender o caminho, ele vai se esforçar, ele vai produzir, ele vai gerar valor e as coisas vão começar a acontecer. Não sejam alucinados, sejam visionários. O visionário, ele recebe a visão e ele estuda o processo de como ele chega lá. O alucinado, ele nem visão tem e começa a sonhar do seu próprio coração alguma coisa que ele pensa que é o que Deus quer para ele, mas Deus nunca falou. Quando Deus não falou nada para você, aprenda algo. Nem todos vão ter uma palavra de Deus de direcionamento, mas todos vão poder estar juntos num propósito que Deus planejou. Todos vão estar juntos no propósito que Deus planejou, mas nem todos vão ser líderes, visionários. O interessante é que quando Deus mandou Abacuque escrever o primeiro outdoor da história, acho que era maior que esse, ele disse assim: escreve a visão em tábuas grandes, de tal forma que possa ler quem passar correndo. Então quem passava correndo conseguia ler o que estava escrito. O interessante é que Abacuque escreveu a visão, e o povo tinha que passar correndo para entender. Todo mundo está querendo escrever um capítulo da visão hoje em dia, mas poucos estão lendo para entender. E não é o fato de que a visão não está bem escrita e que não está clara, é o fato é que o ego das pessoas os torna dá a eles necessidade de ser autor de alguma coisa, como se a identidade deles dependesse de alguma produção. E ninguém consegue perceber que o valor em si não está naquilo que você autenticamente faz, mas por aquilo que você autenticamente é. E se você é, todas as suas crises se dissipam e você começa a fazer, independente de ser o autor ou não. A Parashá Hayei Sara nos ensina que as promessas de Deus são convites à ação. Abraão, com sua diligência na compra de Macpela, no preparo do futuro de Isaac, demonstrou que a fé ativa é essencial para que o plano divino se cumpra. Assim somos chamados a alinhar nossas palavras e ações com a vontade do Eterno, transmitindo um legado de fé e assumindo nossa responsabilidade como parceiros de Deus na concretização de suas promessas. Deus chamou você para concretizar as promessas na sua vida, no reino de Deus. Queridos, você vem aqui, você recebe todo esse tempo de ministração, nós louvamos ao Senhor juntos, mas eu preciso saber qual é o seu grau e o seu nível de entendimento e comprometimento com o reino de Deus. E comece agora a colocar: Senhor, acenda no meu coração. Qual é o projeto? Não tenho nada, nenhum projeto, não sei o que fazer, está em desespero, está até com um problema financeiro. Ei, esquece agora um pouquinho a murmuração e comece a dizer: Senhor, Tu é um Deus que faz. Eu sei que tem algo escrito a meu respeito. Tem algo escrito a meu respeito. Senhor, perdão pela negligência de não observar o que o Senhor escreveu. Perdão por muitas vezes eu querer escrever a minha própria história. Perdão, Senhor, porque eu duvidei. Perdão porque muitas vezes eu não creio. Perdão porque muitas vezes eu sou o primeiro a escapar das coisas do reino porque a minha compreensão é limitada. Mas nessa noite, debaixo desse céu profético, Senhor, eu sei que há uma unção diferenciada aqui, nessa noite, para ativação de mentes e corações, com inteligência estratégica. Aquilo que vem do santo, aquilo que vem do alto, que desce do Pai das luzes, aonde não há sombra nem variação. Aquilo que o Senhor estabelece e que homem algum pode mudar. Aquilo que o Senhor emana do seu trono da graça e traz direto para o nosso coração, é o que eu peço sobre a vida dos meus irmãos. Ideias, inteligência, sabedoria que vem do Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Senhor, nos faz entender o mundo espiritual, nos faz entender que o reino, ele se manifesta na terra e que o Senhor escolheu homens e mulheres para agir conforme a Tua palavra. Senhor,
ativa o coração dos teus filhos, e que nessa noite nós saímos daqui com uma chama incendiada de amor pela tua Torá, sim, de paixão por Yeshua para realizar a sua obra, sim, mas também, Senhor, algo muito mais estratégico, muito mais desafiador, coisas que nos façam ir contra o que a sociedade imagina, mas que o teu céu aprova e que já está escrito e está pronto para manifestar na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais e nos faz prosperar nessa terra, não aquela prosperidade para nós mesmos, não aquela prosperidade comum do homem, ó Deus, que não tem a vida de Deus, mas a prosperidade que vem do céu, aonde tudo que o Senhor coloca na terra vai dar o fruto, e na estação e no tempo certo, para a glória do teu nome. Senhor, que os teus filhos sejam impactados nessa noite com uma visão do céu, ó Deus, estratégias, e abre o coração para amar as pessoas, as nações que o Senhor nos entregou na palma da mão. Agora, Senhor, começa a soprar, Senhor, Espírito Santo, em cada coração, ministérios acendidos, ó Deus, de novo, tá, Senhor, acende aquela chama de paixão pelas nações, acende aquela chama eterna sobre a vida daqueles que tu chamou, para que dessas fontes de água emanassem para todo lugar, fluíssem para todas as nações. Senhor, usa a tua igreja, eis aqui o povo de Giroá, aqueles que o Senhor chamou, os remanescentes, aqueles que ficaram aqui porque entenderam que é uma fonte para as nações, e o Senhor vai usar a cada um. Vem com teu Espírito agora, com capacitação, com graça, com glória. Receba isso em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Você que recebe, aplauda o Senhor. Aleluia. Tabernáculos Online. Assista palavras a qualquer momento através do aplicativo. Temas edificantes para o seu dia. Escolha entre as palavras disponíveis. E acesse nosso material de apoio. Baixe agora. 500 usuários já usando. Google Play e App Store. Tabernáculos Online, disponível na sua loja de aplicativos. Baixe o app.